Meu nome é Lívia, sou motorista de aplicativo desde os 18, criada entre oficina, graxa e longas horas no trânsito das cidades e nas rodovias que cortam esse Brasil profundo. Já vi de tudo nessa vida atrás do volante. Acidentes, reencontros improváveis, histórias sem explicação, mas nada me marcou tanto quanto o que vivi numa madrugada fria descendo a Serra do Cipó. Isso me acompanha até hoje e talvez eu nem queira esquecer. Era pouco antes das 5 da manhã. O céu ainda carregava o peso da noite, mas já mostrava sinais de cansaço. Um azul escuro manchado por tons de roxo e laranja se desenhava atrás das montanhas. O ar era gelado, úmido, e o som do motor do meu carro um sedã simples. Mas guerreiro era a única vida viva naquele vazio colossal. Eu voltava de uma corrida longa, levando um passageiro até Almenara. Agora vazia, só queria retornar para casa. A estrada estava muda. Nem os passarinhos tinham acordado. Só eu, meu carro e os fantasmas da madrugada. Foi numa curva da serra que eu vi. Ela estava ali, sozinha, na beira da pista, parada. Era uma mulher negra, de pele retinta, postura ereta como uma árvore antiga. Usava um vestido vermelho longo, que dançava com vento frio como se fosse parte da própria neblina. Os cabelos crespos estavam presos com um lenço também vermelho e nas mãos ela segurava um pequeno buquê de flores secas. Não pediu carona, não acenou. Apenas olhava para o vazio da curva à frente, como quem espera por algo que já não vem mais. Pisei no freio sem pensar. Algo dentro de mim gritou para e eu parei. Baixei o vidro devagar. Meu coração acelerava sem explicação. Oi, moça. Tá tudo bem? Quer uma carona? Ela virou o rosto para mim com uma calma antiga. Um olhar de quem já tinha visto muitas manhãs iguais àquela. Subiu no carro, sem dizer palavra. Ajeitou o vestido com elegância no banco do passageiro e com a voz suave disse apenas: "Pra onde o coração ainda espera?" Aquela frase me atingiu de um jeito estranho, profundo, não parecia coisa dita por gente comum. Ela não trazia bolsa, nem celular, nem documentos, apenas as flores secas no colo e um silêncio que pesava mais do que qualquer passageiro que já levei. Tava frio lá fora, né? Tentei puxar assunto pra aliviar o clima que se formava dentro do carro. Ela olhou pra frente e respondeu, apertando o buquê contra o peito: "O frio da estrada não se compara ao frio de uma ausência." Engole seco. Algo naquela mulher era diferente. Sua presença parecia deslocada do tempo. Ela carregava uma aura de quem já tinha vivido coisas que o tempo não conseguiu apagar. Continuei dirigindo. O farol do carro cortava a neblina fina como uma navalha. O rádio chiava, sem sinal. O relógio no painel marcava 5:07. Foi aí que reparei. Ela estava descalça. Os pés sujos de poeira e orvalho, mas o vestido impecável, como se tivesse sido passado há poucos minutos. Algo não batia, mas eu não tinha coragem de perguntar. "Você mora aqui por perto?" Arrisquei, a voz quase trêmula. Ela me encarou pela primeira vez com firmeza. Os olhos castanhos não brilhavam, queimavam. "Morei, vivi, esperei." "Esperou? O que é?" Ela suspirou, e então sorriu, um sorriso triste, como quem recorda algo belo, mas perdido. "Ele... Quem é ele?" Fechou os olhos por um instante e disse: "Meu amor, ele prometeu que voltava antes das primeiras chuvas. Faz 60 anos que eu cumpro minha parte da promessa." Silêncio. Aquele silêncio que pesa como pedra. Olhei pra ela, desconcertada. Ela não aparentava ter nem 50. Pele firme, traços suaves. Mas o olhar era antigo. Carregava décadas de espera. Tempo demais pra alguém que o mundo parece ter esquecido. Descemos a serra em silêncio, até o vilarejo de Conceição, do mato dentro. O céu começava a clarear de verdade, a cidade ainda dormia. Só o som dos sinos da igrejinha ecoava baixinho no vento gelado. "Quer que eu te deixe onde?" Perguntei com o peito apertado. Ela respondeu com um sussurro. "No mirante da serra. Lá de cima, ele disse que conseguiria me ver, mesmo de longe." Dirigi até o alto do mirante. Lá do topo via-se o vale inteiro. A luz do sol começava a tocar o horizonte, tingindo a serra com tons dourados e alaranjados, como se alguém pintasse tudo com calma. Ela desceu do carro, foi até uma pedra larga e deixou o ramalhete de flores secas ali. Ficou parada, olhando pro nada. Ou talvez pra tudo. Ficamos em silêncio. O vento dançava ao redor dela, como se o mundo estivesse segurando o fôlego. Ela voltou, me olhou nos olhos e falou: "Ele caiu ali, naquela curva. Juan, meu homem, meu futuro, minha metade." E então, ela me entregou uma foto. Uma fotografia antiga, dobrada com cuidado, 2 jovens sorrindo abraçados, ela com o mesmo lenço vermelho, ele um rapaz alto, olhos vivos. Atrás da foto, escrito com letra caprichada:
Para Elisa, maio de 1964. Se eu não voltar, estarei te esperando do outro lado da serra. Meu sangue gelou. Desci a serra em silêncio. O motor do carro ronronava baixo, quase respeitoso. As luzes do amanhecer tocavam a neblina que ainda pairava pelas encostas. Não havia tristeza em mim. Havia algo maior. Uma sensação de ter participado de algo sagrado intocado pelo tempo. Voltei para a estrada com a imagem de Elisa ainda viva na minha mente. O vestido vermelho balançando ao vento. Os pés descalços. O silêncio carregado de décadas de espera. E o sorriso calmo. Como se ela soubesse que aquele era o dia em que enfim descansaria. Passei por Conceição do Mato dentro e segui pela BR-40 com um nó no peito e uma paz estranha me embalando. Dirigi até Cedral. A cidade ainda acordava. As ruas eram estreitas, as janelas cobertas com cortinas rendadas. Estacionei numa pequena lanchonete ao lado de um posto de gasolina quase vazio. O cheiro de pão fresco e café coado enchia o ar. Sentei numa mesa de madeira perto da porta. Uma senhora idosa, de olhos vivos e cabelo branco preso num coque, me serviu um café fumegante com canela. Quer um bem quentinho, minha filha? Perguntou com aquele sotaque arrastado do interior mineiro. Assenti com um sorriso cansado. Ela me trouxe um copo de barro. O aroma doce me fez fechar os olhos. E ali, sem pensar, falei: hoje de manhã, uma mulher subiu no meu carro. Vestido vermelho, flores secas, não falava muito, mas parecia carregar o mundo inteiro nos olhos. A mulher parou de mexer o açúcar. Me olhou nos olhos. Séria. Elisa. A palavra saiu como uma oração. Você conhece ela? Perguntei, surpresa. Ela não respondeu logo. Fez o sinal da cruz no peito, respirou fundo e disse: ela só aparece para os que têm alma limpa, para os que carregam mais que passageiros, para os que escutam as histórias que a estrada esqueceu. Um calafrio me percorreu. O café esfriava nas minhas mãos. Aquela mulher sabia de tudo. Mas quem era ela? Ela é um fantasma? A senhora deu um sorriso pequeno, sem mostrar os dentes. Um sorriso de quem não dá respostas fáceis. Elisa era amor. Amor que esperou tanto que virou saudade em forma de gente. E o destino sempre arranja um jeito de levar ela até alguém que consiga vê-la. Fiquei em silêncio. A xícara tremia um pouco entre meus dedos. A estrada do lado de fora parecia mais quieta do que nunca, como se tivesse ouvidos. Então, tudo aquilo foi real? A mulher se inclinou, pegou minha mão com as duas dela e respondeu, olhando nos meus olhos. Foi mais real do que qualquer coisa que você verá nessa vida, porque foi verdade, amor verdadeiro, minha filha, e esse nem a morte apaga. Paguei o café com as mãos ainda trêmulas. Me despedi da senhora com aceno, e antes de sair, ela me entregou um pequeno ramo de flores secas. Leva com você, pra nunca esquecer. Voltei pro carro. No painel, deixei o raminho ao lado da foto de Elisa e Juan. O relicário estava no porta-luvas, mas pesava como se ainda estivesse em meu peito. Liguei o motor. Uma brisa quente soprou pela janela, quase como um aviso. Segui viagem. A luz do sol se espalhava pelos campos, e os pneus faziam um som regular no asfalto. Mas algo me chamava de volta. Não era medo, era necessidade. Eu precisava voltar àquela curva, onde tudo começou, onde tudo se despediu. Dirigi com o coração na garganta. Quando cheguei à curva, estacionei no acostamento. O vento era mais forte ali. A estrada fazia um silêncio que parecia respeitar quem partiu. Desci. Me aproximei da cruz novamente. E ali, entre o mato e as pedras, deixei o ramo de flores secas que a senhora me deu. Para ela, sussurrei. Para Elisa. O vento soprou mais forte, como uma resposta. E então, no espelho retrovisor do carro, vi, no alto do mirante, entre a névoa que voltava, ela estava lá. Elisa, com o vestido vermelho balançando no vento, me olhando. Sorrindo. Um sorriso calmo, cheio de paz, um adeus sereno, como quem, enfim, pode partir. Levantei a mão. Ela sorriu de novo e desapareceu, como sempre fazia. Desci a serra em silêncio. O motor do carro ronronava baixo, quase respeitoso. As luzes do amanhecer tocavam a neblina que ainda pairava pelas encostas. Não havia tristeza em mim. Havia algo maior. Uma sensação de ter participado de algo sagrado, intocado pelo tempo. Voltei para a estrada com a imagem de Elisa ainda viva na minha mente. O vestido vermelho balançando ao vento, os pés descalços, o silêncio carregado de décadas de espera e o sorriso calmo, como se ela soubesse que aquele era o dia em que enfim descansaria. Passei por Conceição do Mato dentro e segui pela BR-40 com um nó no peito e uma paz estranha me embalando. Dirigi até Cedral. A cidade ainda acordava. As ruas eram estreitas, as janelas cobertas com cortinas rendadas. Estacionei numa pequena lanchonete ao lado de um posto de gasolina quase vazio.
O cheiro de pão fresco e café coado enchia o ar. Sentei numa mesa de madeira perto da porta. Uma senhora idosa, de olhos vivos e cabelo branco preso num coque, me servia um café fumegante com canela. Quer um bem quentinho, minha filha? Perguntou com aquele sotaque arrastado do interior mineiro. Assenti com um sorriso cansado. Ela me trouxe um copo de barro. O aroma doce me fez fechar os olhos. E ali, sem pensar, falei: hoje de manhã, uma mulher subiu no meu carro. Vestido vermelho, flores secas. Não falava muito, mas parecia carregar o mundo inteiro nos olhos. A mulher parou de mexer o açúcar. Me olhou nos olhos, séria. Elisa. A palavra saiu como uma oração. Você conhece ela? Perguntei, surpresa. Ela não respondeu logo. Fez o sinal da cruz no peito, respirou fundo e disse: ela só aparece para os que têm alma limpa, para os que carregam mais que passageiros, para os que escutam as histórias que a estrada esqueceu. Um calafrio me percorreu. O café esfriava nas minhas mãos. Aquela mulher sabia de tudo. Mas quem era ela? Ela é um fantasma? A senhora deu um sorriso pequeno, sem mostrar os dentes. Um sorriso de quem não dá respostas fáceis. Elisa era amor. Amor que esperou tanto que virou saudade em forma de gente. E o destino sempre arranja um jeito de levar ela até alguém que consiga vê-la. Fiquei em silêncio. A xícara tremia um pouco entre meus dedos. A estrada do lado de fora parecia mais quieta do que nunca. Como se tivesse ouvidos. Então tudo aquilo foi real? A mulher se inclinou, pegou minha mão com as duas dela e respondeu, olhando nos meus olhos: foi mais real do que qualquer coisa que você verá nessa vida, porque foi verdade, amor verdadeiro, minha filha. E esse, nem a morte apaga. Paguei o café com as mãos ainda trêmulas. Me despedi da senhora com um aceno e antes de sair, ela me entregou um pequeno ramo de flores secas. Leva com você, pra nunca esquecer. Voltei pro carro. No painel, deixei o raminho ao lado da foto de Elisa e Juan. O relicário estava no porta-luvas, mas pesava como se ainda estivesse em meu peito. Liguei o motor. Uma brisa quente soprou pela janela, quase como um aviso. Segui viagem. A luz do sol se espalhava pelos campos e os pneus faziam um som regular no asfalto. Mas algo me chamava de volta. Não era medo, era necessidade. Eu precisava voltar àquela curva, onde tudo começou, onde tudo se despediu. Dirigi com o coração na garganta. Quando cheguei à curva, estacionei no acostamento. O vento era mais forte ali. A estrada fazia um silêncio que parecia respeitar quem partiu. Desci. Me aproximei da cruz novamente. E ali, entre o mato e as pedras, deixei o ramo de flores secas que a senhora me deu. Para ela, sussurrei. Para Elisa. O vento soprou mais forte, como uma resposta. E então, no espelho retrovisor do carro, vi, no alto do mirante, entre a névoa que voltava, ela estava lá. Elisa, com o vestido vermelho balançando no vento, me olhando, sorrindo. Um sorriso calmo, cheio de paz, um adeus sereno, como quem enfim pode partir. Levantei a mão. Ela sorriu de novo e desapareceu. Como sempre fazia, era ela, a mulher da foto. O mesmo lenço vermelho, o mesmo olhar, o mesmo sorriso contido, mas a imagem estava datada de 1964. Como aquilo era possível? Olhei de novo, atônita. A foto estava envelhecida, gasta nos cantos, dobrada tantas vezes que já parecia fazer parte da pele do tempo. A letra no verso era romântica, caprichada, como se cada curva tivesse sido desenhada com amor. Uma promessa escrita com fé, um amor perdido, mas nunca esquecido. É você? Perguntei, quase sem fôlego. Ela apenas sorriu. Um sorriso que não respondia, mas também não negava. Um sorriso que dizia, não importa. Antes que eu conseguisse dizer mais alguma coisa, ela já estava caminhando de volta ao mirante. A neblina começava a subir, devagar, como um véu de noiva. Num piscar de olhos, ela se dissolveu no ar. Não correu, não se escondeu, não se despediu. Simplesmente desapareceu. Como névoa quando o sol chega, fiquei ali sozinha no mirante. O vento frio cortando a pele, o silêncio engolindo tudo ao redor. Olhei para o banco do passageiro. A foto ainda estava lá, real, fria, com cheiro de papel guardado por décadas. Sentei de volta ao volante. O motor ainda zumbia baixo, como se também estivesse tentando entender o que acabara de acontecer. Na minha mão, o retrato de uma mulher chamada Elisa. Um pedaço de papel que carregava 60 anos de saudade. Uma história que, de alguma forma, agora também era minha. Por alguns minutos, fiquei parada. Como se o tempo tivesse congelado ao redor. Tudo imóvel. Só a rádio, antes muda, começou a estalar. E então, como um sussurro do passado, começou a tocar Cruz de Ouro.
Aquela música antiga que minha avó ouvia nas manhãs de domingo. Era como se alguém tivesse ligado aquilo do outro lado do mundo, só pra me alcançar naquele exato instante. Meu peito apertou. Fechei os olhos, mas não chorei. O que senti não foi tristeza. Foi presença. Como se uma mão invisível me tocasse. Como se a serra tivesse me escolhido para carregar aquela história adiante. Olhei pro retrovisor, esperando sem saber o quê. Mas só vi a estrada vazia, a curva, as montanhas silenciosas. Ela não estava mais lá, e mesmo assim algo dela ainda permanecia. O que restava agora era a promessa. Aquela fotografia e aquela curva onde talvez em algum ponto entre o mundo dos vivos e o dos que já partiram, Elisa ainda estivesse esperando. Antes de ir embora, desci do carro e caminhei até a curva. A mesma que ela havia mencionado. A mesma onde Juan teria caído. Era uma curva perigosa, daquelas que parecem puxar o carro para o abismo. O vento soprava constante, como se sussurrasse segredos antigos. As árvores faziam sombra, mas não quebravam o silêncio. Foi ali que vi. Meio escondido entre o mato e a poeira da beira da pista, um marco de ferro, retorcido pelo tempo, e fincado ao lado, uma cruz de madeira envelhecida. Ajoelhei devagar. O chão estava úmido, coberto por orvalho e folhas secas. A madeira da cruz estava gasta, mas o nome ainda resistia. Juan Manuel Rios, 1938-1964. O caminho te levou, mas o amor te sustentou. Minhas mãos tremiam. Os olhos se encheram d'água, mas as lágrimas não caíram. Era como se minha alma estivesse tentando digerir o que meus olhos viam. Ali estava a prova. O túmulo, a curva, a história. E eu, motorista de aplicativo, que só queria voltar para casa, tinha tropeçado em algo muito maior do que um encontro casual. E então algo brilhou na terra. Um reflexo prateado. Cavei com as mãos nuas, sem pensar. A terra era úmida e fria. Puxei com cuidado. Era um relicário de prata, em forma de coração, rachado no meio. Como se o tempo tivesse tentado parti-lo, mas falhado. Abri com delicadeza. Dentro, um pequeno cacho de cabelo escuro e um papel dobrado várias vezes. Com mãos trêmulas, desdobrei o bilhete. A caligrafia, igual a da foto. Minha Elisa, se eu não voltar é porque o caminho me parou. Mas não chores. Eu também te esperarei. No mesmo lugar, a cada ano, com a alma acesa, teu Juan. Eu chorei, não como motorista, não como mulher. Chorei como ser humano. Como alguém que entende o que é esperar, que já sentiu a dor de amar de longe, de não ter uma despedida. Fiquei ali, ajoelhada, com o relicário nas mãos e a cruz na minha frente. O vento soprou mais forte, como um abraço. A montanha parecia viva. Como se aquela história finalmente tivesse encontrado quem a ouvisse. Voltei pro carro com o coração em pedaços, mas com a alma inteira.